Nós temos que falar como é que essa história chegou até aqui. Como é que essa história chegou no Grêmio? Uma história de 2023 que envolve o Inter chegou na coletiva do Grêmio e não foi por acaso e chegou muito bem chegada essa história. Porque é preciso falar sobre isso. Renato partiu mais uma vez para as críticas em relação a alguns da imprensa. Alguns da imprensa. E é preciso entender como é que a gente chega nessa história aqui. Porque essa história aqui é um absurdo tremendo. E olha que quem fala aqui é um jornalista. E eu defendo muito a minha classe. Mas eu sei que minha classe erra também. Eu quero falar por que o Renato acabou usando termos como idiota, me processa, para o presidente da ASEG, que é a Associação dos Cronistas do Rio Grande do Sul, que faz o credenciamento dos jornalistas. Como é que se chegou a esse ponto? Onde está o erro do Renato? É claro que o Renato está errando aí também. Mas onde é que está o acerto do Renato? Ou, no mínimo, o alerta do Renato? Vou falar sobre isso porque essa história, muita gente não entendeu os nomes, a lembrança do fato. Então eu quero tentar explicar aqui por que chegamos a esse ponto de lembrar essa história. Quando um torcedor do Inter, em 2023, depois do Inter perder a semifinal do Campeonato Gaúcho para o Caxias nos pênaltis, invade o campo do Beira-Rio para bater nos jogadores do Caxias e também agredir um cinegrafista da RBS TV. Por que essa história está aqui? Vamos lá. Antes, Betano, a grande parceira do Careca, aproveita, Betano, faz tua fezinha, joga com responsa, com responsabilidade e aproveita esse site que é muito legal. Gente, se você não tá careca de saber, na penúltima coletiva do Renato, o Renato em Cruzeiro e Grêmio, ele acabou fazendo uma comparação que não foi bem aceita ou bem entendida por muita gente. E o próprio Renato entendeu isso e depois emitiu 2 notas para dizer o que queria. Quando ele fala que assim como os jogadores têm filhos que saem na rua e são xingados, os jornalistas também têm. E muita gente achou ali que o Renato estava ameaçando ou pedindo para a torcida ameaçar filhos de jornalistas. Mas na verdade ele estava dizendo, olha, assim como os filhos dos jogadores são ofendidos, são xingados aí nas ruas, nas escolas, daqui a pouco os filhos dos jornalistas também vão ser, né? Porque muita gente não está gostando do trabalho que é feito por alguns da imprensa e tal. E muita gente levou para o outro lado. Mas assim, eu não condeno quem entendeu errado, porque o próprio Renato depois recorreu a notas para explicar o que quis falar, que não estava ameaçando. Tá, mas página virada para essa história. A SEG, ela emitiu uma nota através do presidente Rogério Amaral, que é comunicador da Rádio Guaíba hoje, Rogério Amaral há muito tempo na comunicação, emitiu uma nota que não foi feita só por ele, só pela SEG, mas também por outras instituições de comunicação, órgãos de comunicação, dizendo que o Renato beirava no limite da delinquência. Ao falar isso, o que é a delinquência? Delinquência é alguém que não respeita as leis, a ordem, bagunça coisa, delinquente e tal. O Renato levou esse termo, essa lembrança para a coletiva, agora de Grêmio e São Paulo. E quando os jornalistas perguntam para o Renato sobre essa relação com a imprensa, mais uma vez, o Renato sempre ele é instigado, ele é provocado, ele é perguntado, o Renato não puxa o assunto. Dessa vez o Renato não puxou, ele foi perguntado. E aí o Renato vem com os 2 pés. Aproveitando, quero dizer que esse Rogério Amaral, presidente da ASEG, é um idiota, pode me processar, né? E usa outros termos aqui que eu não vou falar, né? E o Renato xingou bastante o presidente da SEG, chamando de idiota, inclusive que pode me processar, não tem nenhum problema, pega o teu dinheiro e vou dar o dinheiro para algumas instituições. E aí ele lembra o seguinte, que o próprio Rogério Amaral, que ajudou a escrever essa nota contra o Renato, chamando o Renato, ou colocando o Renato, dizendo que ele beirava um delinquente, ele lembrou, esse é o Rogério Amaral, que aceitou esse rapaz aqui na SEG. Esse rapaz aqui que invadiu o gramado do Beira-Rio com a filha no colo para agredir jogadores, para agredir um cinegrafista da RBS lá em 2023, e essa imagem correu o mundo inteiro, esse rapaz, hoje ele é associado da SEG. Hoje ele pode entrar numa coletiva e fazer uma pergunta.
Ele pode trabalhar num jogo, inclusive. Ele pode estar na beira do campo. Ele tem credencial da SEG. Por que ele tem credencial da SEG? Porque a informação que vem é que ele está fazendo jornalismo. E todos que fazem jornalismo, estão estagiando, estão na faculdade ou tem algum curso relacionado ao o curso de radialista, pode ter a SEG, né? E aí é a SEG que vai referendar isso. Eu vou concordar com o Renato. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Esse homem que, com a filha no colo, invadiu o gramado do Beira-Rio para agredir jogadores e a imprensa, agora pode frequentar os bastidores do futebol para fazer perguntas? Não. Não tá certo isso. Ah, mas todo mundo merece uma segunda chance. Mas calma lá, gente. Calma lá. Se eu, que sou membro da SEG, tenho a minha carteirinha da SEG, pago lá o valor anual, agredir um colega, eu tô careca de saber que no outro dia a minha carteirinha é retirada de mim. E com justiça, para manter a ordem. Como é que um rapaz que tem esse histórico entra na SEG? É preciso ter princípios. Na política a gente não tem a ficha suja? Então pronto, a SEG tem que pensar nisso, porque hoje a comunicação mudou muito. Não é mais só a RBS, a Record, a SBT, a Rádio Gaúcha. Hoje todo mundo com um celular como eu tem um poder de comunicação, todo mundo tem fala. E que bom, mas tem que regularizar isso. É preciso pensar, vem cá, o cara tem a ficha suja. Não, então só um pouquinho, primeiro vai limpar a ficha, espera, dá um tempo. Agora não pode o cara, num ano, tá agredindo o jogador e a imprensa e no outro ano tá numa coletiva. Então, olha, cara, é brincadeira. Nesse ponto o Renato tem razão. Então eu tô explicando essa história porque é uma história que caiu assim, né, durante a coletiva do Renato e muita gente não entendeu. E por que envolve o Rogério Amaral? Porque ele é o presidente da SEG, é ele que tem a caneta, ele que assina. Então nesse ponto a SEG, que é muito parceira e gosto muito, para mim ela tá errada. Para mim ela tá errada. Emitir a nota contra o Renato, ok, faz parte. Eu acho que a SEG tem que se posicionar, tem que dizer, olha, Renato, não tá legal isso, esse momento que tu tá fazendo não é bom, tem que defender. Porque a coletiva não é ambiente de xingamento. Agora, o Renato ele tem razão quando um cara que invade campo com a filha no colo para agredir a imprensa e jogadores, no outro dia tá lá fazendo pergunta. Não dá, né, gente? Pelo amor de Deus, aí também não dá. Aí também não dá. O Renato segue nas coletivas lutando por aquilo que ele entende que está errado. Me parece muito que o Renato, ele quer, antes de ir embora, resolver essa questão. Ele quer sair culpando aqueles que ele entende que vem fazendo um trabalho ruim e agredindo ele verbalmente, xingando ele verbalmente. Me parece muito isso, que olha, eu vou sair, mas antes o Renato tem falado muito isso, né? Olha, antes de eu sair eu vou dar nomes, eu vou apontar quem está fazendo errado e tal. É um direito do Renato. É um direito do Renato. Mas não é bom para o Renato e para o Grêmio. O ambiente da coletiva não é para discutir a comunicação. É para discutir o futebol, o Grêmio. E mais do que nunca o nosso 2025. Nós precisamos saber o 2025. Mas nesse ponto, o Renato fez certo em colocar. Isso aqui, nós não podemos aceitar. Obrigado, dá like, se inscreva no canal que é muito importante porque a gente trabalha aqui sério e com amor ao Grêmio. Valeu!